E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu aqui estou bem, graças a Deus. E hoje nós vamos começar, a nossa série de aulas de educação física à distância. Hoje o nosso assunto é sobre atletismo e eu espero que seja bem bacana, espero que vocês gostem. Bom, como eu disse antes, nós vamos falar hoje sobre atletismo e vocês vão ver que o atletismo ele não se resume somente àqueles esportes que são praticados, são feitas competições naquele período de Jogos Olímpicos ou nos campeonatos mundiais, mas que o atletismo ele faz parte do nosso cotidiano e o atletismo ele é um dos esportes mais antigos a serem praticados, uma das atividades mais antigas a serem praticadas pelo homem, porque ele usava esses mecanismos, essas atividades para poder caçar, para poder fugir de predadores, também para se locomover, como o homem ele era nômade. Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje, vocês vão gostar bastante. Então, há séculos, entende-se por atletismo a prática de um conjunto de exercícios corporais baseados nos gestos naturais do homem. É um esporte universalmente popular, onde as exigências sempre serão mais e mais rápido, mais alto, mais longe, mais resistente, mais e mais. Como nós vimos, como eu disse para vocês antes, o atletismo ele vem sido praticado, mesmo sem ser de uma maneira competitiva, desde o começo da humanidade. O homem ele precisava correr, saltar, ele precisava lançar, ele precisava arremessar e até mesmo a própria atividade de andar, não é? Quando ele ia caçar, quando ele ia fugir de alguma presa, né, algum predador dele, quando ele ia fugir também de um inimigo, como também quando ele ia mudar de lugar de moradia, ele precisava, como nós sabemos, o homem ele era nômade, ele saía de um lugar para outro, de um lugar que já não mais era ideal para ele morar, e ele procurava uma outra localidade, e muitas vezes eram distâncias bem longas, então ele tinha que também ser resistente para poder suportar essas distâncias. Com o passar do tempo, começaram-se a criar competições, justamente para poder saber quem era o mais rápido, quem conseguia saltar mais alto, quem conseguia saltar mais longe, quem tinha também a maior resistência. Vocês vão ver que cada prova de atletismo, cada modalidade do atletismo, vai haver essa comparação. Eles vão querer saber quem é o mais rápido, quem salta mais alto, quem salta mais longe, quem é mais resistente. Sempre isso, sempre mais e mais. Seguindo, o atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que se pratica, pois se baseia nos movimentos naturais, como saltar, correr e arremessar. Praticado desde os tempos que remontam ao início da nossa civilização, originou-se da necessidade de treinar guerreiros. A palavra atletismo deriva da raiz grega aton, que significa combate. Como nós podemos ver aqui no texto, não só antigamente, mas também hoje, nos nossos tempos, o atletismo, de maneira intuitiva pelo ser humano, ele é uma das primeiras atividades a serem praticadas por nós. Hoje também temos a questão da brincadeira em relação às crianças. As crianças começam a andar, depois começam a correr, colocam isso em suas atividades também já desde da sua vida, do início da sua vida escolar, como também nas suas brincadeiras, no seu cotidiano. E isso, de certa forma, ela se mantém por toda a vida do ser humano. Antigamente, ele também era iniciado, mas também principalmente por povos que começaram a se expandir através das guerras. Ele era feito de uma maneira como treinamento para os soldados, para formar excelentes soldados. Existem histórias que já foram contadas, acredito que se você não sabe, é bom pesquisar sobre a história dos guerreiros
troianos, né? Dos guerreiros gregos também, os guerreiros persas, mas existem histórias que até hoje são contadas que eles eram desde crianças, eles eram treinados para poder serem grandes guerreiros. Os mais conhecidos, os espartanos, tem até o filme, né, 300 de Esparta, que eles desde criancinha já eram selecionados para serem grandes guerreiros. E o atletismo ele era usado como forma de treinamento para resistência física, para o aumento de força e também para que eles pudessem viajar grandes distâncias para ir para o combate. O atletismo, como nós vemos aí, o original, ele tem a raiz grega da palavra atom, que significa combate. Nós que estudamos educação física, nas nossas aulas de educação física, essa palavra combate, apesar de ser pouco pronunciada, ela por várias vezes ela acontece nas nossas provas. Porque quando você está competindo, nós chamamos de esportes de combate, porque está competindo um com o outro para ver quem é o melhor. Esse combate não necessariamente ele quer dizer que é uma luta, né? Mas ele é uma competição. 5 atletas, por exemplo, que estão procurando fazer uma prova de velocidade, querem saber quem é o mais rápido. Um vai estar combatendo contra o outro para ver quem é mais rápido. O que chegar primeiro, obviamente, será considerado o mais rápido. Ok? Próximo slide. É chamado de esporte de base, né? O atletismo ele também é chamado de esporte base, pois sua prática corresponde a movimentos naturais realizados pelo ser humano, que consiste em andar, correr, saltar, lançar e arremessar. Vocês vão ver que o atletismo, nós vamos ver muitas coisas do atletismo dentro de outros esportes. Como ele é considerado um esporte base, nós vamos ver ele no futebol, vamos ver ele no voleibol, vamos ver ele no basquete, vamos ver ele no handball, vamos ver ele, por incrível que pareça, até mesmo na natação. Desde o movimento do mergulho elementar, que é o salto, né? Como, por exemplo, o nado no estilo crawl, que é aquele nado mais similar, o mais rápido, que a maioria das pessoas aprendem quando vão para a escola de natação. Ele é um nado que, quando você está aprendendo, os professores eles falam muito, você vai estar nadando, porém o movimento das suas pernas vão ser como se você estivesse andando. Então, até mesmo na natação, nós temos por base o atletismo. Então, nós vamos ver aqui no outro parágrafo que o atletismo ele serve de base não só para o ser humano em todas as nossas atividades, mas também para os outros esportes. Por exemplo, no texto, podemos observar um jogador em atividade numa partida de futebol, basquete ou voleibol. Durante o jogo, ele anda outras vezes, corre, salta e pratica arremessos. Por isso, um jogador de futebol, basquete ou voleibol procura sempre desenvolver essas habilidades, que são base dos conjuntos de atividade física do praticante dessas modalidades. Quem treina alguma dessas modalidades, quem treina, por exemplo, futsal comigo, muitas vezes tem atividades que são atividades de fundamento, por exemplo, de um passe, por exemplo, no futsal, um passe, e nós sempre trabalhamos isso junto com a corrida, com a caminhada, com a movimentação, que é base para nós seres humanos e que é base também para o futsal. Quem algum dia, ou quem treina, ou já treinou vôlei, por exemplo, precisa muito saltar, ou uma leve corrida, juntamente com um salto, né, para poder tocar a bola, para poder passar a bola para o lado adversário, para a quadra adversária. Temos também no basquete, quem treina ou já treinou o basquete,
precisa muito correr também, precisa ter uma resistência física muito boa, porque é um esporte de muita movimentação, né, em níveis muito altos. E no basquete também a gente tem também o trabalho de arremesso, né, para quem você precisa marcar o ponto arremessando a bola na cesta e a bola entrando na cesta, claro, para poder marcar o ponto. Assim também como o handball, por exemplo, o handball também precisa muito de ter uma resistência física muito boa, pois corre bastante. É, Poucos são os momentos em que você está apenas andando, mas na maior parte do jogo o aluno, o praticante, ele vai estar correndo e ele também vai ter um trabalho de arremesso, né? Vai arremessar a bola ao gol para poder tentar fazer o gol. Então, o atletismo, além de ser um esporte propriamente dito, ele também serve de base para os outros esportes. A história do atletismo. A história do atletismo é muito bonita, pois se inicia com a própria história da humanidade, quando o homem primitivo praticava suas atividades naturais para a sobrevivência, como a caça, que ele usava para a sua própria defesa. Nela, ele saltava, corria, lançava, enfim, desenvolvia uma série de habilidades relacionadas com as diversas provas de uma competição de atletismo. Na pré-história, o ser humano já praticava algumas das modalidades do atletismo como forma de sobrevivência na pré-história. A caminhada, por exemplo, era utilizada para se locomover de um lugar para o outro. A corrida e os saltos para escapar das presas dos animais carnívoros. O arremesso era usado para se defender e matar animais que serviam de alimento. Desta forma, os homens e as mulheres foram adquirindo habilidades que mais tarde foram aprimoradas e adaptadas para as competições de atletismo. Ou seja, o que o nosso texto está querendo dizer aqui, que o homem, desde o início, né, da humanidade, ele foi desenvolvendo essas habilidades, ele foi praticando, e muito disso era por questão de sobrevivência, até que o homem conseguiu se organizar um pouco melhor como sociedade, né? A humanidade foi crescendo, e com isso eles passaram a fazer isso de forma competitiva. Eles desenvolveram competições para, como a gente já viu, para que eles ficassem praticando esse esporte e com isso eles conseguissem ver quem era o homem mais rápido, quem era o homem que saltava mais alto, quem era o homem que saltava mais longe, quem era o homem que tinha a maior resistência. Bom, já o atletismo na era antiga vai dizer o seguinte: a história diz que os primeiros eventos esportivos organizados foram realizados por volta de 1200 a.C., no Monte Olímpicos, né? Daí a gente pode fazer a referência, porque Olimpíadas, né? Na Grécia. Próximo a este local foi construído um palco esportivo para sediar os Jogos Olímpicos. Lá, os homens exibiam suas forças, habilidades físicas e o controle psicológico. Tudo em homenagem a Zeus, o rei dos deuses da mitologia grega. As mulheres, por sua vez, não tinham permissão para participar dos jogos, nem mesmo para assistir às competições masculinas. Mas, em contrapartida, a cada 4 anos era realizado um evento esportivo só para elas, em homenagem a Hera, esposa de Zeus. Pessoal, em relação a esses dois parágrafos, nós podemos ver que o atletismo, como competição, ele é bem antigo. Podemos dizer que é o esporte de competição mais antigo que nós temos conhecimento. Há 1200 anos antes de Cristo, então fazendo uma comparação com agora, né, juntando 1200 com 2020, seriam 3220 anos atrás, né, eles começaram a realizar essas competições. E fatos interessantes que nós podemos ver é que era segregado, né, era bem separado, somente homens poderiam competir e somente homens poderiam ver homens competindo. Isso porque o texto ele não diz isso, mas isso porque os homens, na sua maioria, eles competiam de forma nua ou seminua.
né? Então isso fazia com que as mulheres não pudessem assistir. Além também, claro, da questão machista do tempo, né? Questão machista. E por que que eles competiam de maneira nua ou seminua? Primeiro, pela questão de que, além de tudo isso, além de mostrar quem era mais rápido, quem saltava mais longe, enfim, quem tinha mais essas habilidades, eles também eram uma forma de fazer um culto ao corpo, cultuar literalmente, como ainda hoje existem pessoas que fazem isso, né? Mas era realmente uma forma de cultuar o corpo. Eles queriam mostrar como o corpo deles era bonito, ou seja, era torneado, tinha vários músculos, tinha, tinha uma simetria muito bonita. Então, era uma cultuação a Zeus, né? Eles queriam prestar uma adoração a Zeus, que era o deus grego naquele tempo, né? Da mitologia grega, como nós conhecemos. E, além de tudo, era também uma cultuação ao corpo. Hoje em dia ainda existe isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquelas competições de fisiculturismo. Existem várias categorias, né? Homens e mulheres, eles fazem uma competição de quem tem um corpo mais bonito, mais simétrico, quem tem um corpo com os músculos mais à mostra, enfim. É uma cultuação ao corpo que ainda hoje existe. Então essa é a explicação por que os homens eles competiam somente entre eles e por que as mulheres não assistiam às competições dos homens. Em relação também às mulheres, era da mesma forma. As mulheres elas competiam entre si, somente as mulheres iam assistir, porém era uma cultuação à deusa Hera, que era esposa de Zeus, e também era também uma forma de fazer uma cultuação ao corpo feminino. Naquela época, os jogos eram realizados durante cerimônias culturais e religiosas. Os atletas vitoriosos eram glorificados à altura dos grandes deuses. Em 776 a.C., Corobeus de Atenas fez seu nome correndo nu e descalço numa tosca pista de 200 jardas e tornou-se o primeiro atleta a ganhar uma prova olímpica. Ele venceu a prova de velocidade dos 992 metros, tornando-se o primeiro e o mais antigo herói do atletismo. Se não teve direito a uma medalha, mereceu uma estátua e gravou o seu nome na história do esporte. Com o tempo, o atletismo ganhou novas modalidades, além de mais brilho e dimensão nos Jogos Olímpicos. Mas em 393 a.C., o imperador romano Teodósios proibiu a realização dos eventos esportivos. Desta forma, os Jogos Olímpicos foram paralisados e a tocha olímpica foi extinta por 1400 anos. Então, pessoal, podemos ver aí que foram realizados muitos jogos ainda na era antiga, no tempo antigo, dessa forma, né, como era praticada. Vocês estão vendo aí que, por exemplo, esse atleta, Corobeus de Atenas, ele fez o seu nome correndo nu e descalço, né, numa pista tosca. O que é que isso quer dizer? Que não é como é hoje, né? Não tem toda a tecnologia que tem hoje. Hoje as nossas pistas, elas existem alguns materiais como o Cypro, né? Que é aquela pistazinha mais com cor de barro, com a cor do barro. Tem também pista de borracha. Existe uma pista de borracha que ela é uma camada mesmo de borracha em toda a pista e ela facilita que exista uma aderência melhor. Não sei se vocês também já viram aquelas sapatilhas, por exemplo, de corredores de velocidade, como o Usain Bolt, que elas têm uns preguinhos, uns cravos na frente, que elas cravam na pista e dá mais estabilidade ao atleta. Então, o atletismo ele ainda perdurou um bom tempo, mas passou 1400 anos extinto, sem ser praticado, e ele faz também uma alusão, né, o texto ele fala sobre o fogo da chama olímpica, e é uma representatividade muito grande, pois
o, a chama ela representa o espírito olímpico, o espírito de respeito, de ética, de competição, mas que acima de tudo existe um respeito entre os atletas e uma admiração entre os atletas, né? Então, em relação também a não desistir, a cumprir, a de se superar, de você competir contra você mesmo, né? Pois você tem que superar as suas limitações. Então tudo isso faz a representatividade do espírito olímpico e quem representa isso fisicamente é o fogo. E ele passou um bom tempo apagado. Nós vamos ver mais na frente o que foi que aconteceu. Bom, o atletismo na era moderna, como nós podemos ver, em 1896, o francês Pierre de Fred, ou seja, ele era conhecido também como o Barão de Coubertin, ele reativou os festivais esportivos. A primeira versão dos Jogos Olímpicos da era moderna foi realizada em Atenas. Na Grécia, participaram 285 atletas de 13 países. Desde então, a tocha olímpica foi reacendida, como eu falei, né, a representatividade do fogo e da tocha, do espírito olímpico, com a finalidade de promover paz entre a comunidade mundial. A intenção do Barão de Coubertin era de unir os povos pelo esporte. Como nós sabemos, a história da humanidade, ela por inteiro, pessoal, ela relata, ela fala sobre vários momentos de guerra, de conflito entre países, entre nações, de grupos também, como nós vimos, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, grupos de países se enfrentando para diversos objetivos que não cabe a nós agora discutir, mas que a história da humanidade ela é repleta por fatos de guerras. E o esporte, como nós sabemos, o esporte ele é uma das melhores ferramentas para unir povos. Nós temos, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Inverno, que são jogos separados. Eles são provas literalmente somente de inverno, realizadas, por exemplo, em lugares com gelo, com neve. E nós tivemos em 2018 os Jogos Olímpicos de Inverno, onde a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que são países rivais, inimigos, e que existe uma possível guerra, né? Eles ficam sempre naquela tensão de guerra, com interferência de outros países, como a Rússia, os Estados Unidos e também a China. Pela primeira vez desde que foram separados, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte competiram na modalidade no esporte bem conhecido com o hóquei no gelo, né? Que é um esporte bem tradicional nas Olimpíadas de Inverno. Eles participaram, praticaram, e foi pelas mulheres, né? A modalidade feminina, o hóquei no gelo feminino. Elas treinaram por mais ou menos um mês e juntaram essas duas equipes, formaram uma só Coreia. E isso foi bem marcante para a história das Olimpíadas e para a história da humanidade. Então essa era a intenção, por exemplo, do Barão de Coubertin, né, do francês Pierre de Fred, que ele tinha a intenção de unir os povos naquele tempo, de propagar a paz, de fazer com que a paz reinasse no mundo através da Olimpíada, através do esporte. Só em 1894 ele conseguiu reunir representantes de várias nações em uma pré-convenção olímpica em Paris. Dos 34 representantes, né, dos 34 presentes, apenas 13 assinaram um compromisso formal garantindo a participação de seus países na Olimpíada de 1896. Nas Olimpíadas, ocorreram durante a primavera na Europa, né? No dia 6 de abril de 1896. Estavam presentes 285 atletas, representando 13 países. O sucesso do evento atraiu mais nações e estimulou Coubertin a criar o Comitê Olímpico Internacional, que existe até hoje, o COI. O Barão
O barão foi presidente do COI por 29 anos. Ele morreu pobre e doente em Genebra, na Suíça, em 1937, aos 74 anos. Seu coração foi enterrado em Olímpia, né, onde tudo começou. Onde tudo começou. Nas Olimpíadas de 1896, na modalidade atletismo, foram disputadas as provas de salto triplo, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de disco, 100 metros rasos, 400 metros rasos e a maratona. O principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta. O essencial não é vencer, mas lutar. Vamos exportar nossos atletas para promover a paz. Esse é o mercado livre do futuro. Quem disse isso foi Pierre de Coubertin, né, o Barão de Coubertin, fundador da Olimpíada Moderna. Atualmente, os Jogos Olímpicos são realizados de 4 em 4 anos em países e cidades diferentes. O atletismo continua sendo a atração principal. São 26 provas masculinas e 23 provas femininas. Vale ressaltar, pessoal, fazer algumas observações sobre esse slide, que na Olimpíada de 1896, as provas que foram praticadas naquele tempo, foram disputadas. O salto triplo, a gente vai ver mais na frente, vocês vão ver imagens de como é o salto triplo, o salto em distância, o arremesso de peso, o lançamento do disco. E ó, uma observação, tem dizendo aí 100 metros rasos e 400 metros rasos. São provas de velocidade. Por exemplo, né, o bem conhecido Usain Bolt, o atleta mais conhecido, está sendo considerado, ele é considerado agora o melhor atleta de atletismo, né, de todos os tempos, o maior atleta de velocidade de todos os tempos, porque ele ganhou 3 medalhas de ouro, ou seja, ele teve uma hegemonia de 12 anos, isso é muito difícil. E também, entre uma Olimpíada e outra, existiam os campeonatos mundiais, que ele também foi 3 vezes campeão nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos. Destaque para essa palavrinha rasos, que significa que não tem aquelas barreiras. Vocês vão ver também depois no vídeo que eu vou passar para vocês, que quando diz assim 100 metros rasos é porque não tem a barreira. Quando diz somente 100 metros com barreira, já o nome já é autoexplicativo, porque existem algumas barreiras. Então, pessoal, esse vídeo ele vai encerrar por aqui e vai ter uma segunda parte, a continuação dele, certo? Posteriormente ele vai ser publicado, a segunda parte, juntamente com a atividade, que vai fazer relação aos 2 vídeos, ok? Um abraço e fiquem com Deus.